retornando então, como vocês podem ver, e eu já preparei as nossas aulas para que eu pudesse ter um minuto de reflexão e vocês pudessem também perceber que nós estamos, digamos assim, andando, nós estamos progredindo no nosso conteúdo. Então, agora nós vamos entrar no pensamento platônico, e aí eu já coloquei algumas características que depois vocês podem simplesmente parar o vídeo e copiar. Então, aqui está, né, as datas de nascimento e morte de Platão. Platão nasceu em Atenas, na Grécia, ele era um cidadão ateniense, ou seja, ele era filho das famílias que pretendiam-se fundadoras da cidade de Atenas, então com poderes políticos e todas as prerrogativas do cidadão ateniense. Antes de nós partirmos para as características, eu quero lembrar para vocês que tanto a ética, quanto a política, quanto a estética, que é a nossa questão, né? A nossa aula de estética, estão diretamente vinculadas à epistemologia platônica ou à teoria do conhecimento. E aí nós vamos só lembrar as coisas mais básicas que nós precisamos para compreender a estética platônica. A primeira coisa, nós vamos ter que lembrar a teoria dos dois mundos. Vocês lembram da teoria dos dois mundos? Um é um mundo sensível. Vamos começar pelo inteligível, né? Um é um mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é imutável, que é aquele das coisas em si, e nós temos um mundo sensível, que é um mundo contrário ao anterior, que é um mundo das aparências, é um mundo passageiro, é um mundo histórico, temporal e finito. E aí, vocês sabem que nós vivemos nesse mundo porque nós somos dotados de um corpo e de uma alma, ainda dentro da nomenclatura platônica. E o mundo inteligível é o mundo das ideias. E a pergunta que se coloca aqui é possível ascender, progredir do mundo sensível ao inteligível, segundo Platão? E a resposta é sim. É possível nós ascendermos desse mundo das cópias, das coisas mutáveis, das coisas que podem nos enganar, o mundo da doxa, o mundo da incerteza, ou seja, da falta de verdade, o mundo das ilusões, do erro, que é o mundo sensível. E como é que para Platão se faz isso? Se faz isso por meio da arte. Então, vocês veem assim, que a estética na filosofia platônica é uma filosofia da arte, certo? Só que Platão, ele entende que existem duas artes, a má arte e a boa arte. E aí vocês vão ver que, mais uma vez, essa dicotomia, essa duplicidade tem a ver com os dois mundos. A má arte é aquela que engana, é aquela que manipula, é aquela que ilude. Por quê? Porque afasta da essência, afasta da ideia. Certo? Ou seja, nós temos uma arte que, quando ela é cópia, ela nos dá a ilusão de conhecimento, ela nos afasta do mundo racional, ela nos afasta da reflexão, ela nos afasta da busca pelo inteligível, porque ela nos prende ao corpo, ela nos prende ao sensível. Certo? Então, quanto mais presos nós ficarmos ao nosso corpo físico, mais longe nós ficaremos do mundo inteligível.
Mas, em contrapartida, existe a boa arte. A boa arte é exatamente aquela que faz o contrário, né? Ela leva ao conhecimento, ela busca a verdade, ou mostra a verdade, ela desprende do mundo sensível, ela aproxima da ideia, certo? Então, em Platão nós temos isso. Se houver tempo, eu gostaria de falar para vocês da escrita e outras coisas, para vocês entenderem melhor a arte platônica. Só vou dar um exemplo. A má arte, por exemplo, para Platão, é a arte de declamar a Ilíada e a Odisseia. Por que o Platão ele era contra os aedos? Porque ele diz que o aedo, quando fica declamando os poemas antigos, ele faz com que as pessoas elas não cultivem a parte racional da sua alma. Elas caiam numa espécie de torpor hedonista. Aí vocês veem que esse hedonismo, que é essa palavra grega, em Platão ela tem um caráter negativo. É um prazer meramente físico. Então, se ele é um prazer meramente físico, né, a arte do aedo ela é uma arte de enganar, de manipular o espírito, a alma, no sentido de afastar ela da ideia, de deixar ela entorpecida, de ativar o lado irracional da alma. Continuando aqui. Então, se nós dissemos que a estética Platão, ela é baseada na concepção de arte, onde existem dois tipos de arte. Se existe uma má arte, e para Platão é possível ascender de uma má arte para uma boa arte, é possível sair, não ficar preso no mundo sensível, ir para o mundo inteligível. Como se faz isso? Se faz isso por meio da dialética, né? E a dialética, então, é o trabalho do corporal passar para o moral, passar para o intelectual e passar para a ideia. É como se nós disséssemos que é possível subir uma escada rumo à ideia. Nós estamos aqui nesse patamar de centrados, baseados apenas no mundo sensível. Nós vamos, então, através da arte, do esforço racional, nós vamos ascender para o moral, ou seja, para as boas ações, e das boas ações, pelo cultivo das boas ações, agindo bem e continuando a contemplar a arte, cada vez mais afastando ela do sensível, cada vez afastando ela apenas do prazer do corpo, nós vamos subir para um outro patamar, que é o intelectual, e aí nós vamos, através do intelectual, subindo cada vez mais, até chegar o mais próximo possível da ideia. E aí vocês veem que quanto mais eu me aproximo das questões da alma pura, mais eu me afasto de estar presa ao corpo. Tá? Então, aqui está. O humano, então, ele pode ascender ao belo por meio da dialética. Dessa forma, a gente pode perceber que a arte tem uma hierarquia. E essa hierarquia, eu coloquei ela aqui. Então, a pintura, Platão entende que é a cópia da cópia. Por que que a pintura é a pior de todas as artes? Porque ela copia a cópia. Vocês imaginem, eu estou aqui, eu vejo uma árvore, essa árvore é cópia da árvore ideal, e eu venho aqui no quadro e desenho, uma árvore. Então, essa minha árvore aqui, ela é a cópia daquela árvore que está aqui na natureza, e essa árvore que está na natureza é a cópia da árvore ideal. Então, ela é realmente aquela que mais afastada está da ideia. Depois, nós podemos subir na hierarquia, aí nós temos a escultura, a arquitetura, que são já artes superiores. Por quê? Porque elas são a materialização da ideia. E aí que nós podemos ter também artes mais consideradas mais manuais, como a carpintaria, a náutica e etc.
E, desculpe, faltou uma vírgula aqui. E as melhores artes, aquelas que mais nos aproximam da ideia, são essas aqui porque elas são imateriais, né? A música, vocês sabem que Platão une música, cor, matemática, né? Acreditando que tem uma harmonia entre elas. Afinal de contas, Platão é um órfico e pitagórico. E o teatro, onde há aquela representação e ela também não é material. Certo? Por que isso? Né? Então, porque a alma aqui, ela pode superar essa prisão que é o corpo, nós estamos falando de Platão, e nos aproximarmos cada vez mais da essência. Então, só para finalizar essa parte, essa primeira, antes de ir para o texto, para Platão, o belo, o bem, o bom, a verdade, a ideia, o conceito, são todos iguais. Então, se eu atinjo o belo, eu atinjo aquilo que é bom, eu atinjo aquilo que é o bem, eu atinjo a verdade, porque eu me aproximo cada vez mais do mundo inteligível, ou seja, eu me aproximo do conceito. Certo? Aí, nós vamos, em seguida, trabalhar, eu vou apagar, e nós vamos trabalhar algumas obras de Platão sobre o belo. Muito bem, vamos continuar estudando a estética de Platão. No livro da professora Catherine, vocês vão abrir na página 10. Aqui vai falar sobre o belo na antiguidade, ou seja, vai contextualizar o pensamento platônico, onde fala sobre o belo e o bom. Belo, em grego, é kalos, e o bem é agathos. Não? Esse termo junto fica um pouco feio no português, mas é isso que ele significa, o belo e o bem juntos. E aí, na página 11, entramos em Sócrates e Platão. Coloquei os dados do Sócrates lá em cima, para que vocês lembrem que Sócrates foi o mestre de Platão e Sócrates nada escreveu. Por que Sócrates nada escreveu? Porque ele dizia que quando se escreve, se perde o movimento do pensamento que o diálogo, que a conversa permite. Então, para que não se perdesse esse movimento do pensamento expresso no diálogo, Sócrates nada escreveu. Platão, então, sentindo a necessidade de registrar as ideias do seu mestre, professor e amigo Sócrates, ele escreve. E aí, como ele faz isso? Ele escreve em forma de diálogo. O diálogo platônico então, esse esforço intelectual do Platão de manter o pensamento vivo, não calcificado, não endurecido pelas palavras. Não? Tá? Bom, então, aqui a professora Catherine vai explicar a estética platônica e, de certa forma, ela não vai sair muito do que nós já vimos. Se houverem dúvidas, vocês escrevem. E aí, eu vou lembrar as obras de Platão, que são as que tratam sobre o belo. O Hípias Maior, quando ele ainda era jovem. Aí depois nós temos Ion, que é um diálogo onde ele critica essa má arte, essa arte que engana, essa arte que leva à reflexão, que leva a um prazer mais ou menos, como se diria, que onde a pessoa está num êxtase que não leva à reflexão, que leva ao afastamento da ideia. E depois nós temos também algo sobre estética no banquete, e isso a professora Catherine, eu sempre confundo a professora Catherine com a professora Carol, mas porque eu leio as duas, e ela vai falar alguma coisa. Então, nós vamos começar pelo Hípias Maior, onde Sócrates vai perguntar, Platão vai expor uma conversa entre Sócrates e esse personagem Hípias. Quem é Hípias? Hípias é um sofista. Esse diálogo, lido com calma, ele é muito interessante porque Sócrates é extremamente irônico. O Sócrates aqui exposto por Platão, ele é extremamente irônico,
né? Porque ele coloca um Hípias como um sofista que pensa que sabe tudo, e como tal, ele pensa saber o que é a beleza. E ele coloca, então, a beleza naquilo que é bonito, naquilo que é útil, e etc. E aí o Sócrates vai, numa linguagem contemporânea, desconstruindo tudo isso. Porque ele diz assim, bom, então, se você diz que o belo é aquilo que é bonito, nós temos também nós temos uma bela mulher, mas nós temos uma bela égua. Se você diz que o belo é aquilo que é útil, uma panela então é bela, porque ela nos é útil. E assim é muito interessante a forma como o Sócrates aqui, ele vai, então ele vai desconstruindo o conceito de belo do Hípias. E é interessante, porque o diálogo, ele não é muito longo, mas ele é bem interessante nessas coisas, e ele está, qual é a essência disso? É que enquanto o Hípias, ele está concentrado nesse belo sensível, o Sócrates está na busca da essência do belo, daquilo que é belo, que é enquanto ideia, que é imutável, que é belo, mas também é bom, mas também é o bem, mas também é o verdadeiro, mas também é o conceitual, né? Ou seja, Sócrates, nesse diálogo, ele está procurando o que é belo. Bom, o que eu gostaria de dizer? Eu já disse para vocês que Sócrates busca o belo universal, esse exemplo já disse. O que tem, para finalizar esse texto aqui, eu gostaria de dizer para vocês que ele não termina com um conceito de belo. Por quê? Porque nesse tempo ainda, o Sócrates platônico, ele ainda é muito maiêutico, então ele sempre traz mais perguntas do que respostas. Mas, por outro lado, se pode filosoficamente saber o que é belo a partir do que o Sócrates mostra ao Hípias do que não é o belo. E esse é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, porque está bastante claro que não é belo. E eu já dei alguns exemplos, então vocês vão encontrar no texto. O que eu gostaria que vocês retivessem, então, do Hípias é que ele é um diálogo entre um Sócrates que busca o inteligível, a essência da beleza, e um Hípias sofista que acredita que a beleza é aquilo que é sensível. Certo? E vocês têm que lembrar que nós podemos partir daquilo que é sensível. Aliás, é normal, é natural para nós partirmos do belo, das coisas do corpo e do nosso mundo externo, para acendermos a ideia. Só que para Platão, lembrem, se nós ficarmos só com a má arte, nós nunca vamos ascender para os outros estágios mais próximos do mundo sensível. Muito bem, então agora vamos para a última parte da nossa aula, uma extensa aula no sentido de bastante conteúdos. Vamos então para a estética em Aristóteles. Aristóteles não era grego, ele era macedônio, ele foi aluno de Platão por muitos anos, aos 18 anos, Aristóteles foi para Atenas e se tornou discípulo de Platão. Quando Platão morreu, e aí Aristóteles não foi escolhido por Platão como seu sucessor e legatário, Aristóteles fundou uma escola que recebeu o nome de Liceu, porque perto dali havia uma estátua ao deus Apolo Lício. Então, dessa palavra Lício veio a palavra Liceu. A concepção de estética em Aristóteles, ela é ao mesmo tempo próxima e ao mesmo tempo distante da de Platão, certo? Por quê? Porque Aristóteles, ele valorizava muito a realidade na qual se vivia, né? Por exemplo, quem lê a Política percebe o tempo inteiro Aristóteles usando exemplos de outras cidades, de outras polis gregas, quando ele vai fazer os comentários do que ele acha que é melhor para Atenas. Tá, retornando então
para Aristóteles, o Aristóteles da estética. As características. Então, ele é próximo do mestre Platão quando ele sistematiza algumas coisas que para ele no platonismo não tinham ficado claras. Outra coisa, para Aristóteles, o belo tem a ver com o harmônico. Por quê? Porque o belo precisa, para algo ser belo, ele tem que ter uma boa disposição das partes. Vocês já estudaram em filosofia antiga e vão estudar também em teoria do conhecimento e outras, que isso está plenamente de acordo, né, com o pensamento aristotélico. Porque Aristóteles diz que a boa disposição das partes é quando elas têm medidas proporcionais, elas mantêm um ritmo, né, como, por exemplo, a música, a tragédia, etc. Elas têm uma ordem, elas mantêm uma simetria, portanto, elas são harmônicas. Por quê? Porque a boa disposição das partes, elas são simples, mas elas são completas, elas são orgânicas, ou seja, elas formam um todo com início, meio e fim. Bom, aí nós precisamos entrar numa diferença, que é um avanço não apenas no sentido cronológico, mas também no sentido de pensar a estética com relação à poética. Por quê? Porque a poiesis, ou poiesis, como vocês quiserem dizer, a poiesis para o grego é um simples fazer. Um fazer como aquele do cozinheiro, como aquele do marceneiro, como aquele do oleiro, como aquele que cultiva, que põe a semente no solo, aquele que ceifa, aquele que moe. Só que Aristóteles diz que esse fazer, ele não é só um fazer sem nenhum tipo de reflexão, que existem dois tipos de fazer. Um fazer que é aquilo que nós chamamos de mecânico, né, automático, né, que é um simples fazer, mas existe também um fazer que é produtivo, no sentido de, eu vou tirar essa palavra, que é criativo. O que a senhora quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que Aristóteles, ele altera a concepção de estética dizendo que a estética é uma poética. Uma poética, não no sentido que nós pensamos que é um poema, mas no sentido de que é um fazer criativo, um fazer inventivo, um fazer algo novo. Ele, então, ele dá uma nova acepção para essa palavra que era muito pouco significado, muito pouco valorizada, para uma palavra com bastante valorizada. Então, para Aristóteles, a estética é uma poética, é um fazer criativo. Qual é o principal exemplo que o Aristóteles usa? É a tragédia. Aristóteles, ele era um encantado pela tragédia de Sófocles. E o principal exemplo era a tragédia de Édipo. Então, a principal obra de estética do Aristóteles se chama exatamente Poética. Na obra poética, Aristóteles vai falar deste fazer criativo e o maior exemplo é a tragédia, e ele vai passar todo o livro elogiando a tragédia, dizendo que a tragédia é a mais política das artes porque ela mostra homens em ação. Então, aqui nós já temos o conceito de tragédia, né? O conceito de tragédia para o Aristóteles é homens em ação, representação, aquilo que se chama às vezes de mimesis. Só que mimesis, gente, mimesis não é imitação. Imitação, mimesis como imitação é em Platão. Em Aristóteles, ela é uma representação de homens em ação. E mulheres, né? Mas homens em ação. E o principal exemplo, então, é Édipo. Então, Aristóteles fala sobre o herói trágico. Aquele ser mediano, já tinha falado para vocês, que acerta e erra em suas escolhas. Aquele ser, o herói trágico, é aquele que escolhe
e se torna responsável pelo que faz. Aí vocês entendem por que o exemplo é Édipo, e assim vocês entendem por que nós começamos com o começo, né, desde a base, com o mito, a tragédia, e depois nós entramos para aquilo que é mais sistematizado em matéria de estética, que são Platão e Aristóteles, certo? E aí, então esse é bem no início da tragédia. O Aristóteles fala que a tragédia é a representação de homens em ação, aquilo que se chama de mimesis, mas não é uma imitação como é em Platão, por isso que eu não estou usando o termo mimesis. E tem o herói trágico, que é aquele que escolhe e se torna responsável. E aí, o que acontece? Que Aristóteles vai desenvolvendo como é que se escreve a melhor tragédia. Então, o exemplo de tragediólogo, você já sabe que é o Sófocles, e ele diz que a tragédia tem que ter início, meio e fim. E aí vocês vão rir e vão dizer, o que isso tem de novo? Ele tem de novo porque Aristóteles, ele explica que se não for assim, nós não vamos ter a ideia do todo. Lembrem, a questão da boa disposição das partes. Nós temos que, quando assistimos o teatro trágico, abarcar a história, toda a narrativa, de forma que nós a compreendamos. E depois disso, aí Aristóteles, no início, meio e fim, ele fala sobre os momentos da tragédia. Ele fala sobre os momentos da tragédia, que é onde ele vai explicar que o objetivo da tragédia, a finalidade da tragédia, é a catarsis. Tem gente que diz catarsis, né? Catarse, catarse. O que é a catarse? A catarse tem ela tem muitas definições, tem muitos conceitos. E eu vou usar um que é, para vocês não esquecerem, porque é o mais utilizado, que é a purificação das emoções. Ou, eu prefiro, acho que vai ficar melhor para nós já termos esse mais conclusivo, né? Que é a purificação, vamos deixar aqui, purificação das emoções, que é o mais conhecido, mas que o Aristóteles prefere é esse aqui, que é a passagem do sensível, ou seja, das emoções, ao inteligível. Aí vocês vão lembrar Platão, e aí vocês vão lembrar o que eu te falei para vocês. Ao inteligível, ou seja, ao conhecimento, à ética e às outras disciplinas. Há uma outra coisa antes de entrar nos momentos. Eu preciso dizer para vocês que a tragédia, ela não visa passar uma moral. Ela não visa nos passar uma liçãozinha. Ela só visa a mostrar que o ser humano, ele precisa fazer essa passagem do sensível ao inteligível. Ele precisa fazer uma alteração qualitativa. Alteração de qualidade do seu ser. Eu vou colocar qualitativa, que fica mais qualitativo. Eu vou só citar, porque a nossa aula já está findando, os principais momentos são a sístasis, pragmaton, guardem esses nomes, a peripeteia, vou colocar mais para cá, a peripeteia, se vocês forem ler nas traduções vai estar peripécia, e o reconhecimento. Esses elementos, eles levam a Hélios e Phobos, que são os dois sentimentos trágicos. Eles levam aos sentimentos trágicos. E esses sentimentos trágicos fazem com que haja a catarse.
sentimentos trágicos, eu vou, ó, enchemos o quadro de novo. Vou tirar daqui. Os sentimentos trágicos, vou explicar melhor na nossa próxima aula. Os sentimentos trágicos, Hélios e Phobos em grego, são o terror e a piedade, que o espectador sentem ao presenciar aquilo que a tragédia mostra, e quando eles sentem terror e piedade, esses dois, não qualquer sentimento, mas exatamente esses dois, segundo Aristóteles, eles chegam ao objetivo, que é a catarse, ou catarse. Tá? Nós voltamos então na próxima aula, revisamos isso e vamos para a estética em Santo Agostinho e São Tomás.